hoje separei para você coisas para prestar atenção no seu ciclo menstrual que podem dar para você sinais que tem algum problema com relação à sua saúde. Muitas mulheres não prestam muita atenção no próprio ciclo menstrual, seja na duração, seja na quantidade de fluxo que desce, seja na própria coloração do sangue. É muito importante a gente prestar atenção nisso, como a gente tem que prestar atenção nas nossas fezes, na cor da urina, a gente tem que prestar atenção no que sai do nosso corpo, porque às vezes o nosso corpo dá sinais pra gente que alguma coisa não tá muito boa, e às vezes os problemas que a gente consegue perceber no ciclo menstrual nem estão relacionados à parte reprodutiva, não. Podem estar relacionados à parte hormonal ou outras condições de saúde. Então vou falar mais pra você sobre isso, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Antes de começar a falar sobre esses sinais no fluxo menstrual, no ciclo menstrual que você tem que prestar atenção, eu quero te lembrar que eu tenho aqui no canal uma playlist falando sobre a saúde da mulher, onde eu falo mais sobre questões específicas à mulher. Claro que esse vídeo aqui é direcionado para as mulheres, né? Mas se você é homem, ou se você é pai, se você se preocupa com alguma mulher que vive com você, é importante que você também encaminhe esse vídeo para essas mulheres, para ajudar, né? Vamos ampliar essa corrente do bem. Lá nessa minha playlist de saúde da mulher, eu tenho vídeos falando mais sobre gestação, menopausa, reposição hormonal, falando mais sobre ovário policístico, outras condições que são só relacionadas às mulheres. Então, por isso que eu fiz essa playlist. E lembrando que eu também tenho uma playlist da saúde do homem, né? Falando sobre questões de próstata, questões específicas, testosterona. Então, vou deixar essas duas aqui embaixo, né? Porque eu sei que as mulheres também se preocupam com os homens, com os filhos, com os pais, com os maridos. Então, olha, vou deixar aqui embaixo na descrição essas duas playlists para te ajudar. Mas vamos começar a falar mais então sobre esses sintomas que o nosso fluxo, né? Que o nosso ciclo menstrual pode estar mostrando pra gente de questões de saúde, porque, como eu falei antes, né? A gente sempre tem que prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá ao organismo. A natureza é muito sábia e ela sempre vai querer mostrar para você que alguma coisa não tá certa. Então, se você puder, presta sempre atenção, se você já tem um desses sinais, e me conta aqui embaixo nos comentários se você já sentiu alguma mudança na sua menstruação. Seja na duração do ciclo, na coloração do sangue, no fluxo sanguíneo que desce mais forte ou mais fraco, na quantidade de cólicas, alguma coisa vem mudando para você, melhorou, piorou, o que você fez para tentar melhorar? Coloca isso para mim aqui embaixo nos comentários, que de repente a gente amplia ainda mais essa corrente do bem com quem vai ler os comentários também. Primeiro sinal para você prestar atenção é a quantidade de coágulos que você tem durante a sua menstruação. Para muitas mulheres é comum você ter algum tipo de coágulo durante o período menstrual, isso porque acontece naturalmente, está relacionado com o fluxo sanguíneo que você tem e a capacidade ou não do seu organismo de conseguir coagular aquilo mais rapidamente ou não. Então, todas as mulheres, eventualmente, alguma vez na vida, e tem mulheres que mais frequentemente, podem eliminar coágulos através da própria menstruação, e você pode ver isso no vaso sanitário ou no seu próprio absorvente na hora de se trocar. Você tem que ter cuidado se a quantidade de coágulo está muito grande e se os coágulos estão muito grandes. Então, se você, na hora de se limpar, na hora de trocar o seu absorvente, você vê que praticamente é só coágulo, ou você tem coágulos muito grandes, é importante que você procure o seu médico, porque isso pode estar relacionado a algum desequilíbrio hormonal, pode estar relacionado, inclusive, a algum tipo de infecção que você tenha que você não saiba, ou pode estar relacionado a algum tipo de perda gestacional que você nem sabia que estava grávida. Então, qualquer tipo de mudança nessa questão de coágulos da sua menstruação, é importante você prestar atenção, principalmente se esses coágulos vêm se repetindo ciclo após ciclo. Outro detalhe interessante para você prestar atenção é na duração da menstruação. Se a sua menstruação, de repente, ficar muito forte, ou se ela dura muitos dias, você fica mais do que uma semana menstruada, saindo muito sangue, é importante que você consulte o seu médico para verificar o que está acontecendo, porque isso pode estar relacionado a problemas hormonais, desequilíbrio hormonal, pode estar relacionado a problemas da tireoide. Muitas pessoas não sabem disso, mas oscilações dos hormônios da tireoide podem estar relacionadas também a oscilações do fluxo menstrual e na duração da perda sanguínea, né, da menstruação.
E pode estar relacionado também à síndrome do ovário policístico. Então, mulheres com ovário policístico podem ter menstruações com maior duração, né, mais longas e com fluxo mais forte. Então, esse é um outro detalhe que eu falei, né, que às vezes não é só relacionado a problemas ginecológicos dessa área ginecológica, dessa área pélvica, pode estar relacionado a problemas endócrinos. E aí, nesse caso, é importante você sempre consultar o ginecologista e ou o endocrinologista, que cuida de todos os hormônios do nosso corpo, né, inclusive dos hormônios sexuais, e pode te ajudar mais com relação a isso. É importante falar também que para algumas mulheres que estão muito acima do peso, pelo excesso de estrogênio no corpo, pode fazer com que você tenha um fluxo mais intenso. Então, algumas mulheres que ganharam mais peso, algumas mulheres falam: "Ah, minha menstruação era bem mais tranquila e depois de algum tempo ficou com um fluxo muito mais forte, eu sangro muito mais". Isso pode estar relacionado ao peso corporal também. Então, talvez pensar em emagrecer por uma questão de saúde possa te ajudar com relação a isso, a ter um melhor conforto durante sua menstruação, porque a gente sabe que para algumas mulheres a perda de sangue é tão grande que algumas meninas não vão na faculdade, não vão no colégio, têm medo de se sujar na rua. Então isso é muito complicado. Tem mulheres que às vezes, né, têm dificuldade de ir no trabalho mesmo. Pode parecer frescura, mas só quem é mulher entende. E quem já passou por isso em algum momento da vida, alguma mulher já passou por essa situação desagradável em algum momento da vida. Então, se você conseguir pensar que o emagrecimento pode te ajudar nesse lado também, não só na estética, mas na saúde, na qualidade de vida, pode ser uma boa para você. Lembra sempre que quando a gente pensa em emagrecer, a gente tem que pensar em emagrecer, mais uma vez, com saúde, de forma consistente. Eu tenho aqui no canal uma playlist de como emagrecer, com muitas dicas saudáveis para te ajudar a botar esse projeto em prática e muitas receitas para te ajudar a entrar no estilo de vida mais saudável também. Vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Outro detalhe para prestar atenção é se você tem sangramentos entre o seu período menstrual. Normalmente o período menstrual dura 28 dias, né? Podendo ser mais ou menos do que isso para algumas mulheres, alguns dias a mais ou a menos. Mas algumas mulheres têm o que a gente chama de sangramento de escape. Então não era para ela estar menstruando e ela tem perdas sanguíneas. Para algumas mulheres, essas perdas são muito pequenas, não precisa nem usar absorvente. Ela às vezes viu uma perda pequena na calcinha, toma um banho, troca de roupa e não acontece mais. Isso pode ser relacionado a algum tipo de variação, flutuação hormonal que pode acontecer para algumas mulheres, principalmente para as mulheres que não tomam pílula, né, que tem uma variação hormonal mais contundente por conta do próprio organismo mesmo. Mas para outras mulheres, se essa variação é maior, se você de fato precisa usar um absorvente, um protetor de calcinha para isso, se vem acontecendo com mais frequência, isso pode estar relacionado a uma variação hormonal diferente, né, daquela que eu falei para você antes. Pode estar relacionada também a algumas outras condições de saúde, infecções ginecológicas, e pode estar relacionado também a algum tipo de problema uterino ou de ovário. Então é muito importante que você fale com seu médico se esses sangramentos de escape vêm acontecendo com frequência e que faça os exames preventivos regularmente. É muito importante que as mulheres façam o exame preventivo de acordo com o tempo que o médico indicou. Para algumas mulheres pode ser de ano em ano, para outras mulheres pode ser de 6 meses, dependendo das necessidades pessoais e do histórico delas, né, com relação a questões de saúde. Lembra sempre que com saúde não se brinca. Vá ao seu ginecologista com a frequência que ele indicar para você. Mudança na coloração do seu sangue também pode estar relacionado a alguma questão de saúde. Normalmente o sangue, ele é vermelho vivo e no final da menstruação ou no começo da menstruação, para algumas mulheres, ele é um pouco mais amarronzado por causa do contato com o oxigênio, né? O sangue em contato com o oxigênio, ele oxida e fica mais amarronzado mesmo, isso é normal. Essas duas cores são as cores mais padronizadas com relação ao fluxo menstrual. Mas você tem que prestar atenção se o seu fluxo de sangue, na hora da sua menstruação, se ele está mais aguado, isso pode estar relacionado a uma maior quantidade de algum tipo de secreção que você tenha, pode estar relacionado a algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação, ou até mesmo alguma perda de sangue gestacional. Algumas mulheres que estão grávidas e têm perda de sangue por conta do muco, enfim, podem ter um sangue mais aguado. Então, isso é um detalhe muito importante, às vezes você nem sabe que está grávida, tá saindo um sangue mais aguado, talvez você esteja grávida, né? Tem aquelas perdas que algumas mulheres têm no começo da gestação, um grande sinal de alerta para você prestar atenção. E um outro detalhe interessante é se o sangue sai acinzentado. A gente sabe que existem algumas infecções que podem mudar a coloração do sangue
e até mesmo o odor do sangue menstrual, que normalmente não tem cheiro de nada. Então, se o seu sangue menstrual tem uma cor diferente, um odor mais forte, pode ser uma infecção, pode ser uma vaginose, algum outro tipo de infecção, e é muito, muito importante que você vá no seu ginecologista para ele ver o que é isso o mais rapidamente possível e tratar para você não ter nenhum tipo de problema. Ainda com relação à frequência de menstruação, ao período menstrual, muitas mulheres relatam que o período vai ficando muito espaçado, ou às vezes perdem o período, né? A menstruação tinha que vir 28, 29, 30, 31, 32, 36, 40 dias sem menstruar. Isso pode estar relacionado, por incrível que pareça, também à tireoide e a problemas relacionados ao ovário policístico, porque essas alterações hormonais que elas fazem, essas doenças fazem, podem levar a que você, de fato, não menstrue. Então, está relacionado a essa questão hormonal também. Mas existem outras coisas que podem fazer com que você diminua a sua frequência, né? Na verdade, aumente o período, né? E que ele fique mais espaçado, ou até mesmo que não venha o período menstrual. Uma delas é o estresse. A gente sabe que mulheres que passaram por grandes traumas, que passaram, enfim, né, por questões, às vezes, de saúde, algum tipo de estresse, seja físico ou emocional, pode levar à amenorreia. Então, a gente sabe que isso pode acontecer. Se esse for o seu caso, é importante que você converse com o seu ginecologista, procure uma ajuda de um psicólogo, um psiquiatra para te ajudar nesse sentido. E que você sempre fale com o seu ginecologista, né, para ele entender o que está acontecendo, poder te ajudar de alguma forma que ele puder. Também existem casos de mulheres que emagreceram muito abruptamente, diminuíram muito, muito o percentual de gordura e não menstruam. Isso porque, no caso de algumas atletas ou ginastas, isso pode acontecer. Tem até muitas atletas adolescentes que não menstruam porque o percentual de gordura fica tão baixo que o organismo entende que a mulher não tem a quantidade de energia que ela deveria ter para gerar um bebê. Então, ela de fato não consegue menstruar e o ciclo menstrual fica suspenso por um tempo. É muito importante lembrar que isso não é saudável para a maioria das pessoas, principalmente quando a gente fala de perda de peso abrupta. O ideal é que a sua perda de peso seja sempre suave e seja sempre um percentual de gordura saudável para você. Então, se você começou a emagrecer muito e parou de menstruar, é muito importante que você procure um nutricionista ou um endocrinologista na sua cidade para te ajudar também. Muitas mulheres relatam muitas dores com relação a cólicas no período menstrual, no período perimenstrual. Mais uma vez, as cólicas para algumas pessoas é muito suave, você toma um remédio, um analgésico e vive bem, passa bem o dia, mas para mulheres, algumas mulheres, essas dores são incapacitantes, a mulher não consegue nem andar de tanta dor que ela tem. E nessas cólicas mais graves, isso pode estar relacionado à endometriose. A endometriose ficou bem falada um tempo atrás por causa da Anitta, né, que descobriu que tinha endometriose depois de muitos anos sem saber que tinha esse problema. E a endometriose, ela pode estar relacionada a um crescimento do tecido do endométrio fora do útero. Então, por isso que ela pode gerar muitas dores também, pélvicas, que às vezes não estão relacionadas só ao útero. Então, se você tem muita dor pélvica, muita cólica durante o período menstrual, pode ser endometriose. É importante que você fale para o seu médico: ah, não vou falar, tô vergonha, reclamar de cólica. Não pode ter vergonha, a gente tem que reclamar se sente dor, sim, sentir dor não é ok, não é aceitável, você é mulher, tem que aguentar. Isso não tá certo, gente, ninguém nasceu para sofrer. Se você está sofrendo muito com a menstruação, é importantíssimo que você fale com seu médico para buscar o melhor tratamento para você, até porque a endometriose, se ela continuar crescendo para algumas mulheres, pode até mesmo prejudicar a fertilidade ou dar outros problemas de saúde relacionados, além do que da dor, né? Ninguém merece. Então, se você vem tendo muita dor nesse período menstrual de cólica, fala com seu médico e investiga essa questão da endometriose também. Me conta aqui embaixo, então, se você já tinha reparado alguma dessas alterações no seu fluxo ou na coloração da sua menstruação, ou no período, né, entre as suas menstruações. E para você realmente essas alterações estavam relacionadas ao que eu falei ou eram alguma outra coisa ainda? Coloca para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!